prótese de glúteo é um implante de silicone que tem um gel mais coesivo do que o gel da prótese de mama, portanto ela é mais durinha, tá? Mais firme do que a prótese de mama, porque dá uma consistência mais endurecida para o glúteo, diferente da mama que tem uma consistência mais amolecida. Então, não pode usar a prótese de mama no glúteo. Tem que usar a prótese de glúteo no glúteo, senão você vai ter um resultado mais amolecido do que teria com a prótese específica para glúteo. Isso interfere em valores, interfere em modelos, interfere em tudo isso. Então, o enxerto a gente tem que fazer uma lipoaspiração para obter a gordura, para depois enxertar a gordura. Então, só para fazer o enxerto você já tem que fazer um outro procedimento junto, que é a lipoaspiração. Isso, tecnicamente, já difere do implante de glúteo. Agora, em termos de resultado, a enxertia ela tem um resultado menos previsível. Exatamente, tem um resultado menos previsível do que a prótese de glúteo, que tem um volume fixo. Então, por exemplo, essa prótese de glúteo que eu tô aqui, ela tem 300 ml. Então, eu vou introduzir na paciente, vou implantar e vão ser os 300 ml que vão ficar. A enxertia já não, eu posso enxertar 150, 180, 200 ml de gordura e eu não tenho certeza se esses 200 vão ficar. Com certeza, a parte vai ser absorvida. Então, você tem uma perda de resultado com o tempo. Hoje em dia, nós temos uma procura cada vez maior pela prótese de glúteo, pela cultura brasileira que valoriza um glúteo mais avantajado, né? Praticamente é uma cirurgia muito realizada no Brasil, fora bem menos do que aqui, porque não tem essa cultura. Então, os cirurgiões brasileiros acabam sendo bem especializados nisso, né? Inclusive, no Brasil só tem um implante de glúteo disponível por enquanto, que é de uma empresa brasileira. Então a gente coloca implante de silicone de glúteo em pacientes homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, isso não tem contraindicação em relação a isso. Mas o público que mais procura são mulheres mais jovens. Isso foi uma ótima pergunta, porque as pacientes, elas acham que pode colocar o quanto elas querem, e isso não é verdade, né? Porque a prótese o implante de glúteo, a gente coloca intramuscular. Então, a gente tem um limite do tamanho do quadril, né? Que a gente faz uma medição do osso do sacro até o trocânter, que a gente vê qual a altura máxima da prótese que pode ser implantada. Então, uma pessoa que tem um quadril estreito, eu não vou conseguir colocar uma prótese muito grande. É a parte óssea que limita. Então, no caso que eu uso a prótese desse modelo, que é a prótese Quartzo, eu levo em consideração a altura da prótese para poder escolher o tamanho. Essas duas próteses são próteses específicas para glúteo, apesar da redonda ser parecida com uma prótese de mama, mas a textura dela é muito mais endurecida, né? Porque o gel é mais coesivo, como eu falei, do que a prótese de mama. A diferença é que a Quartzo, ela é ovalada, tá? E ela tem uma diferença na projeção, então ela começa mais baixinha e vai aumentando a projeção, tendo a projeção máxima nessa região da prótese. É a minha preferida, eu acho que essa prótese dá um resultado mais natural do que essa, que tem assim, uma transição mais abrupta, né? Assim, deixando um resultado menos natural. Não. Assim, das minhas pacientes, praticamente nenhuma reclama de dor, tá? Dor. Mas o pós-operatório dessa cirurgia é um pós-operatório chato, porque a paciente tem que ficar um mês sem sentar. Se for procurar na internet, tem algumas orientações de 15 dias,
Mas eu peço um mês, porque eu acho que isso é mais seguro, porque para não ter nenhuma deiscência, abertura de ponto, essas coisas, que devido à localização você pode ter uma contaminação, porque a cicatriz fica próxima ao ânus. A cicatriz fica imperceptível porque ela fica no sulco interglúteo, na região do bumbum que fica tampada pela calcinha, mesmo uma calcinha pequenininha. Esse procedimento ele dura em média umas 2 horas, tá? Pode ser feito com anestesia geral ou com peridural, mais sedação. É a preferência do anestesista, na verdade, e do cirurgião. Tempo de internação depende da anestesia aplicada, mas é uma média de 12 a 24 horas de internação, tá? Uso da faixa, da cinta cirúrgica, eu oriento 2 meses de cinta cirúrgica e 1 mês sem sentar. Faz drenagem linfática no pós-operatório, tá? E cuidados normais com a cicatriz, de limpeza, pomada, enfim. Então, essa prótese, pelo fato dela ser mais rígida e por ser intramuscular, não necessariamente ela precisa ser trocada. Ela precisa ser trocada caso tenha alguma alteração estética. Então, ela mudou de posição, que é muito raro, ou o paciente quer uma maior, por outros motivos. Mas assim, uma definição de tempo formal, como a gente tem uma orientação das próteses de mama, em média, serem trocadas com 10 anos, a prótese de glúteo não tem. Então, assim, a gente orienta 3 meses sem atividade física específica para glúteo. 1 mês já pode voltar a fazer uma atividade aeróbica leve, caminhada, alguma coisa assim, mas musculação mesmo, ou algum esporte, futebol, ou algum esporte de impacto, só depois de 3 meses, tá? Mas não tem contraindicação. Então, se a pessoa for malhar muito glúteo, teoricamente não tem problema nenhum. Mas a maioria não se esforça tanto para malhar o glúteo, já que botou a prótese.